Vamos lá, gente. Vamos falar dessa vitória com derrota, com desclassificação. Uma vitória, de certo ponto, amarga do Corinthians. Um 2-0 em casa. A gente sabia que o Corinthians em casa faria um resultado. Faria pelo menos 2 gols, é a tônica da temporada. Mas faltou um golzinho. Uma arbitragem muito ruim. Assim, completamente conivente com o antijogo do Barcelona de Guayaquil. Mas é que como reclamar? Se o Corinthians deixou chegar nessa situação, se tomou a pancada de 3-0 na ida, a ponto de precisar jogar, precisar reverter com um placar tão dilatado contra um adversário que se fecha e que a gente sabe que as arbitragens da Comebol são assim, são coniventes, são tendenciosas, são permissivas. O árbitro Esteban Ostojic, o uruguaio, conversava com os jogadores cada vez que eles caíam no gramado, dizendo que o cronômetro estava parado e depois dá 6 minutos de acréscimo no final do segundo tempo. Um escândalo. O gol do André Carrilho, o segundo gol, demora quase 4 minutos para ser validado pelo VAR, numa ânsia do juiz em não querer marcar o gol, de repente auxiliado pelo VAR, também o uruguaio Andrés Cunha, ele tem que validar. Demora 4 minutos, o jogo já terminando. Isso é compensado no VAR, com todas as trocas, com todas as ceras, com o goleiro fazendo cera em todos os momentos. É inacreditável, gente. Era papo de 10 minutos de acréscimo no mínimo, no mínimo. Não que fosse fazer talvez alguma diferença, mas é que a justiça não corrobora nesse sentido, né? A arbitragem, ela porque foi como um todo. Ele foi permissivo com o antijogo do Barcelona o tempo inteiro. E esse é o risco. É o risco de você lá no primeiro jogo ter tomado um placar de 3-0. Esse jogo, especificamente da Neoquímica Arena, é um jogo que dificilmente você olha e consegue analisar taticamente. As circunstâncias são completamente específicas de um jogo em que tem um adversário que está fechado, você precisa do resultado, tanto que o Ramon, aos 30 minutos, percebe que o Ranielli não estava fazendo nada ali, estava fazendo figuração no jogo. Por quê? Porque era ataque contra a defesa, não fazia sentido você ter 3 volantes. Eu confesso para vocês que eu entendo a escalação inicial, ser com o Ranielli, porque foi o modelo tático que ele encontrou contra o Santos e que funcionou. E que funciona assim desde o ano passado, na verdade, né? Com o Ranielli dando uma sustentação. O Corinthians sofreu defensivamente muito durante a temporada, inclusive contra o Barcelona, quando lá não estava o Ranielli, quando lá não estava o Martinez. Então, quando ele tem uma Ranieri e Martinez, ele pensa, bom, vou proteger caso os caras resolvam atacar. Mas aí eu preciso reconhecer o que o Ramon fez nesse jogo. Nesse jogo. Ele percebendo, ele tira e coloca mais um atacante, coloca o Romero. E aí, obviamente, né, coloca mais pressão no campo de ataque. E o Corinthians martelou, 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 martelou. Quando ele tem o Barcelona, um jogador expulso no segundo tempo, ele vai lá e imediatamente põe mais um atacante. Então, o Ramon fez tudo o que precisava. Termina o jogo com o Gustavo Henrique de centroavante, pelos seus 1,96, com muitos cruzamentos. É fato que os cruzamentos eles denotam um pouco de falta de recurso, de repertório do time, mas, de novo, eu preciso analisar as circunstâncias desse jogo. O Corinthians, por várias vezes, tentou entrar por dentro. Não sei se vocês perceberam isso, mas tinha um muro. O Memphis tentou, o Garro tentou, o Carrilho tentou, até para finalizar estava difícil. Foram poucas oportunidades que o Corinthians teve a ponto de finalizar tranquilamente. E as que teve, né? Com o Memphis dando um voleio e o Mateuzinho depois com a bola do jogo. Mas, tirando isso, era muito difícil. Então você faz o quê? Lateraliza o jogo. Infelizmente, os laterais do Corinthians, eles deixam muito a desejar. Acho que o Mateuzinho faz um jogo de muita abnegação. Não que o Bidu não tenha também esse lado, mas é que a qualidade ali tem um limite. E esse limite é muito baixo. Né? Se tivesse o Anrileri ali no jogo, acho que o Corinthians teria uma arma muito forte pelo lado esquerdo, até porque os caras não passavam no meio campo, em raríssimas vezes isso aconteceu. Então, o Anrileri jogaria muito espetado, combinando jogadas lá pelo lado esquerdo, funcionaria muito bem. Inclusive, quando o Thales entra, ele poderia entrar no lugar do Bidu. Por que não? Porque ele jogou espetado ali pelo lado esquerdo. O Bidu não teria porquê, só que ele coloca o Thales no lugar do Martinez, que era outro jogador muito envolvido com a partida, assim como o André Carrilho. Foram os dois expoentes, assim, em termos de volúpia, sabe? De intensidade no jogo. Eles ditaram o ritmo. O Memphis Depay, obviamente, ficou devendo um pouquinho, né? Porque quando a gente cobra do Memphis, a gente cobra nesse jogo.
O Memphis é um cara que tem sido importante em vários jogos do Campeonato Paulista mesmo, né? Você coloca, ele é o principal garçom do time na temporada, líder de assistências. Isso eu não estou nem contando ano passado, onde ele foi fundamental. Esse ano, o Memphis, ele tem os seus números, tá? Mas o que que acontece? Quando chega num jogo desse tamanho, quando chega no clássico majestoso, por exemplo, aquele do Morumbi, quando chega num derby, por exemplo, é esse o jogo que você espera do Memphis. Ele pediu tanto a camisa 10, pois a vista dentro de campo. E seja influente no jogo como um camisa 10 deve ser. Foram lampejos do Memphis na partida. E a gente cobra do Memphis que nesse tipo de jogo ele apareça. Tá? Eu sei que tem muita temporada para acontecer, tem muita coisa para acontecer esse ano. Ele foi muito importante ano passado. É óbvio que eu deposito ainda muita expectativa no Memphis, mas nesse jogo faltou um pouquinho dele, para não dizer muito. O Rodrigo Garro, eu dou um baita desconto aqui. Eu sei que tem muita gente pegando no pé do Garro, mas assim, gente, o Garro tá jogando infiltrado, com injeções, para suportar as dores no joelho. Assim, você pode analisar tecnicamente o Rodrigo Garro pelo nível que ele entrega, de que, ok, ele esteja abaixo. Não conseguiu arremates, os poucos que tentou explodiram na defesa, não conseguiu ter a influência no jogo que normalmente ele tem, mas assim, não dá para dizer que o Garro se escondeu do jogo. O Garro buscou o jogo o tempo inteiro. O Memphis deu uma desaparecida. O Memphis, como eu disse, viveu de lampejos no jogo. Um jogo em que o Corinthians precisa fazer 3 gols é muito pouco. Ele apareceu, né, disputando a bola com o goleiro no gol do Carrilho. Ele apareceu numa finalização ou outra, mesmo que numa errada, né, nesse voleio que eu falei, furado. Mas o Garro puxou a bola o tempo inteiro. O Carrilho, então, nem se fala, né? Para mim foi o nome do jogo. Apareceu em todas as partes do campo, buscando a partida, buscando arremates. Uma pena que a bola dele não tenha entrado num arremate muito forte no segundo tempo, que a bola passa isso aqui do travessão. No primeiro tempo, ele pega uma bola de primeira dificílima, chuta, o goleiro defende, depois dá escanteio. Faz o gol, inclusive, o segundo gol. O Carrilho foi fundamental na partida. E o Martínez correndo que nem um louco, né, cara? Que nem um louco, até porque quando ele tira o Ranieri, fica o Martínez ali, marcando, voltando, buscando, armando. Loucura, loucura. Então, assim, não dá pra dizer que faltou entrega. Não dá pra dizer. O Félix Torres, gente. O Félix Torres fez um partidaço. Faz o gol no finalzinho do primeiro tempo, que dá uma esperança, né? Porque teria todo o segundo tempo pra isso. Um gol de cabeça, mas não só por isso. Ele venceu todos os duelos. Ele foi muito importante no jogo, o Félix Torres. A questão é que eu não posso, mesmo valorizando o que esses caras fizeram hoje, mesmo não conseguindo criticar o Ramon, porque esquema tático você joga pro alto e vê o que acontece na medida em que você tá no abafa, no desespero, precisando do resultado, e aí, como eu falei, Gustavo Henrique vira centroavante, sem pilha atacante, não tem muito o que fazer, gente. Ali era desespero mesmo pelo resultado. Mesmo tendo essa consciência, mesmo não criticando tanto o Ramon por esse jogo, muito menos os jogadores, eu não posso isentá-los da culpa da eliminação, da responsabilidade que eles têm, porque era um confronto eliminatório de 180 minutos e o Corinthians não jogou na ida. O Corinthians deixou para jogar na volta. E aí eu não posso passar um pano aqui, né? Porque eram os mesmos jogadores, era o mesmo treinador. O que aconteceu no Equador? É isso que acontece quando você permite que você chegue para decidir em casa, tendo tomado uma pancada na ida. Aquele jogo horroroso, modorrento, apático, terrível, sofrível, uma das piores atuações que eu vi da camisa do Corinthians, aquele jogo custou caro. Tá aí o resultado. Porque o Corinthians teve dificuldades na criação, teve um adversário fechado, teve uma arbitragem horrorosa e precisava fazer 3 gols, pelo menos, para levar para pênaltis. Era muito difícil. Era muito difícil. Então, a gente precisa entender que eles erraram. Eles erraram, eles falharam e eles têm culpa. Porque aquele primeiro jogo já começa a decisão. E os 2 jogos anteriores, contra a Universidade Central da Venezuela, foram 2 jogos terríveis.